Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu vou falar sobre um filme britânico que mistura drama com suspense e que foi uma grande influência até para o diretor Alfred Hitchcock. É um filme também que possui um certo erotismo que, mesmo não tão explícito, ele ainda é muito interessante de se ver visualmente e muito incomum nos filmes daquela época. Mas antes de começar, eu já quero pedir para você não perder tempo e curtir esse vídeo porque ajuda muito o nosso canal. Hoje eu vou falar sobre o filme Narciso Negro de 1947. O filme foi dirigido por uma dupla de diretores que foi o Power e o Pressburg. É uma dupla assim muito importante do cinema britânico, eles fizeram vários filmes importantes, né? E esse é um deles. O filme conta a história de um grupo de freiras lideradas, né, pela freira, a irmã Clodagh, e elas vão estabelecer uma nova base, né, na verdade um novo convento, né, lá no Himalaia. Só que as coisas ficam complicadas por causa do ambiente, da cultura, do clima, parece que há algo ali na atmosfera, algo nas pessoas que acaba despertando nelas, né, nessas freiras, coisas que elas não pensavam, não imaginavam, tanto fantasias como desejos, como ideias e lembranças, né? E se torna bem difícil para elas estar naquele ambiente por causa dessas mudanças que acabam acontecendo em cada uma delas. O castelo, que é onde elas vão estabelecer esse convento, acaba sendo até um personagem também muito importante. Porque além do vento, assim, constante, né, que aparece no filme, né, por causa do clima do lugar, o castelo fica quase meio que assombrado, como se ele tivesse uma vida própria, né? E é interessante ressaltar que o castelo antes foi uma casa de mulheres, mas um harém, né? Tanto que existem muitas figuras e pinturas, assim, de mulheres nuas, né? E se arrumando e tudo, e coisas assim. Então, você percebe que, será que então, por ter esse passado, essa casa, esse castelo evoca, né, esses fantasmas do passado, será? E esse vento é interessante que é como se ele fosse sussurrar no ouvido dessas freiras, né? Como se ele fosse dizer, assim, lembrar coisas e dar ideias e coisas assim, coisas que elas não pensavam de maneira nenhuma quando elas estavam antes no outro convento, mas ali elas começam a pensar em tudo aquilo. E além disso tem um homem, que é uma espécie de representante, quase um embaixador, só que um cara que não tem a mínima vontade de ser. Mas ele é um cara lá, também é britânico, e ele tá ali, digamos assim, pra ajudar nessa mudança, né, por causa de questões de choque cultural, língua e tudo mais, né. E só que ele, na verdade, não gosta da freira e ele vive muito bem, né, onde ele tá vivendo no Himalaia. E as roupas dele também são muito incomuns, o filme inteiro ele só aparece de shortinho curto e algumas vezes ele também aparece sem camisa. Então, assim, pra aquelas freiras é algo que já também é muito chocante ver aquele cara, um cara bonito, com aquela roupa bem à mostra, né, mostrando as pernas, mostrando aqui tudo, né, então acaba sendo um elemento também que já mexe, assim, já é um elemento de estranhamento para elas, na verdade. E esse cara vai ser muito importante, né, com o desenvolvimento de uma das freiras, né, do que vai acontecer, que é a irmã Ruth. Essas freiras é muito interessante que elas não estão lá simplesmente para criar um convento, para ficar só em meditação e coisas do tipo, não. Elas estão lá e elas querem também criar esse hospital, né, dar atendimento médico ao público, às pessoas que estão lá, e também para dar aulas, né? Aulas de tudo, incluindo também, né, catequismo, essas coisas assim, mas também dar aulas gerais, né? Tanto que tem um determinado momento em que um príncipe vai lá justamente para estudar, né? Então tudo isso gera aquela velha batalha, né, da carne versus o espírito. O choque cultural é muito grande, o choque de estar longe também, afastada, longe das amarras sociais, né, e religiosas que elas vivem, porque ali são só elas por elas, não tem uma pessoa a quem responder, uma supervisora, uma outra pessoa que de alguma maneira seria a pessoa que ia impor as regras e as coisas. Então elas estão lá por conta própria, né, então acaba sendo quase muito fácil para elas até irem se esquecendo, né, de como era viver onde elas viviam antes nos outros conventos, né. Esse filme ele é muito famoso por causa da fotografia dele, muito bonita, colorida em Technicolor. Realmente acho que sem aquela fotografia a gente não teria essa sensação assim tão quase onírica, né, da história, né, porque elas estão naquele lugar tão deslocado.
Então dá uma certa sensação assim pro filme e cria um clima muito interessante. E como eu disse, esse filme mistura drama com suspense, porque mais pro final ele vai virando meio que um suspense quase Hitchcockiano, por isso que ele foi uma grande influência pro Hitchcock, esse filme, né? Ele influenciou o Hitchcock no filme Um Corpo que Cai. Então esse filme, ele é muito importante, ele tem realmente uma beleza incrível na fotografia. E tem momentos até que lembra, né, a influência do expressionismo alemão. Essa questão da cor também é interessante porque tem uma cena que é uma das cenas mais marcantes, que é a cena do batom vermelho. Que cena é essa? Que a irmã Ruth, ela tá ali sendo muito afetada por aquela situação e tem determinada cena que a gente tem um grande choque, talvez mais visual da carne contra o espírito, que é um momento que a sister, né, a irmã Clodagh, é um momento que a irmã Clodagh tá ali sentada, lendo a Bíblia em frente a ela, né? E ela, a irmã Ruth, tá ali já com uma roupa normal, sem a roupa de freira. E ela tá, digamos assim, quase delirando, quase febril, assim. E ela tá suando e aí ela começa a passar aquele batom vermelho. E é um ato muito simples e incomum, mas no contexto do filme, aquele momento e a maneira como é enquadrada, a maneira como as cores e tudo mais, dá essa sensação realmente. A irmã Clodagh que tá ali segurando a Bíblia com aquela roupa de freira, né, sem maquiagem, enquanto a outra está nesse contraste, né, quase tendo um ataque febril de puro desejo, né. E essa questão do batom ainda é interessante por quê? Porque tinha sido decidido que, como esse filme era de freiras e tudo, elas não iam usar maquiagem, só que o que acontece? Com o Technicolor, o lábio das freiras ficava vermelho, quase vermelho. Então, eles tiveram que fazer isso ao contrário, colocar um tipo de maquiagem de cor de pele, assim, normal nos lábios. E essa maquiagem acabou acontecendo justamente por causa disso, pra elas ficarem com a aparência de não estarem usando batom, né. Eu fiquei muito curiosa com a capa até do DVD e tudo, porque eu acho muito interessante que em todo o trailer, toda a capa, eles mostram essa coisa do sino, né, a freira tocando sino, e eu ficava, mano, isso deve ter muita importância no filme, porque todo pôster, todo lugar, eles ressaltam esse elemento, esse lugar específico, e realmente faz muito sentido, na verdade, com o filme. Eu não vou contar, né, porque eu não vou estragar pra vocês, mas essa questão do sino é muito importante pra história também. Também é interessante falar uma outra curiosidade, que esse filme foi feito todo em estúdio, e tem uma cena que é feita fora do estúdio, mas é ali, no mesmo lugar, na Inglaterra, então a gente tem a sensação que a gente é transportado pro Himalaia, mas na verdade o filme foi todo filmado ali na Inglaterra. Eu também queria ressaltar a grande força, né, da irmã Clodagh, que é interpretada pela Deborah Kerr, uma atriz britânica muito importante, né, dessa época do cinema antigo. E eu admiro muito essa atriz e ela tá muito incrível, espetacular nesse filme. Ela tem uma atuação muito interessante porque ela é uma atuação muito contida. Então a personagem dela, no meio das dificuldades, cara, desde o começo, né, do filme, quando a Madre Superiora escolhe, né, para que ela seja a Madre Superiora desse novo convento, ela já diz, eu tô arrependida porque eu acho que você não tá pronta para ser Madre Superiora. Imagine só, você ainda começar sabendo que a pessoa que te escolheu nem acredita em você, nem acredita que vai dar certo. Então ela luta contra muita pressão, contra as dificuldades, tanto dela mesma quanto das outras, né? Então é muito interessante ressaltar a força dessa personagem. E a Obras Primas do Cinema trouxe, né, esse filme numa capa maravilhosa, uma arte bem legal e também numa qualidade assim que ressalta essa fotografia tão bonita do filme. Então eu vou mostrar pra vocês essa edição da Obras Primas do Cinema do filme Narciso Negro. Ela é muito interessante, ela tem uma arte interna, além de também ter card, né, do filme, então é muito legal. Né? A arte interna também é muito bonita, é um pôster antigo do filme. Sem falar que além do filme em boa qualidade, tem extra, gente. Tem making of do filme, tem entrevista, então é muito interessante, que vai deixar você bem por dentro, entender muito mais sobre esse filme e sobre a importância, né, que ele tem na sétima arte. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo nesse momento. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom, gente? E também dá uma olhada na descrição do vídeo para você conhecer os nossos canais parceiros. Obrigada, gente. Tchauzinho.